Sabe aquelas experiências dolorosas do passado? Às vezes parece que elas viram parte de quem a gente é, né? Como uma sombra que acompanha a gente por toda parte. Mas e se não precisasse ser assim? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa ideia que pode ser transformadora. Como encontrar nossa essência, aquilo que existe muito além da dor e da experiência. Olha, isso é algo que conecta quase todo mundo. Carregar aquela bagagem de mágoas, de decepções, de eventos que marcaram. E muitas vezes essa bagagem fica tão pesada, mas tão pesada, que parece que ela se funde com a nossa própria identidade. E aí que a gente chega na pergunta central, na pergunta que não quer calar. Será que essa dor precisa obrigatoriamente se fundir com a identidade de alguém? Para muita gente, essa é uma luta interna constante, sabe? Um questionamento que fica ali ecoando em silêncio. Ok, então vamos fundo nisso. Diante de uma memória dolorosa, a fonte que a gente analisou aponta para dois caminhos. Dois caminhos bem diferentes que uma pessoa pode seguir. De um lado, tem a tentativa de simplesmente apagar o que aconteceu, sabe? Lutar contra a memória. E do outro, a escolha de mudar a relação com o que aconteceu. E essa é uma bifurcação crítica, porque a direção que se escolhe aqui muda absolutamente tudo. A negação, nossa, ela é um esforço exaustivo. É aquele ato de colocar uma máscara, de fingir que tá tudo bem, enquanto, por dentro, a pessoa tenta ativamente ignorar um fato ou uma dor que insiste em se fazer sentir. Agora, a não identificação, esse é um caminho totalmente diferente. É sobre aceitar o fato, reconhecer a dor, mas sem deixar que essa experiência se integre ao nosso senso de eu. É entender que um evento é algo que foi vivido, não algo que define a nossa essência. Então, qual é a diferença crucial, na prática, entre esses dois jeitos de lidar com a dor? Bom, a resposta está em para onde a energia da mudança é direcionada. E essa distinção aqui é fundamental. A negação fica tentando, de forma inútil, alterar o passado ou brigar com o sentimento. Já a não identificação vira o foco para dentro, para o único lugar onde a mudança é realmente possível, na percepção de si mesmo no presente. E esse é o pulo do gato. O poder não está em reescrever a história, mas sim em redefinir quem se é em relação a ela, aqui e agora. Certo, mas como isso funciona na prática, né? No meio do turbilhão de um sentimento difícil. Vamos ver uma técnica bem simples e direta para aplicar esse entendimento. O processo sugerido é de uma simplicidade elegante. Primeiro, quando o desconforto surgir, o convite é para apenas observar, sem julgamento, sem briga, e logo em seguida fazer uma afirmação interna. E aqui está a chave, a afirmação interna que pode mudar toda a perspectiva. Isso não define quem eu sou. É um lembrete poderoso para criar um espaço entre a experiência e a identidade. Praticar isso leva a gente para uma ideia ainda mais profunda, que é o pilar filosófico de toda essa abordagem, a existência de um eu verdadeiro, que permanece intocado. A premissa fundamental aqui é fascinante. É a ideia de que a nossa verdadeira natureza, a nossa essência, existe para além dos eventos da vida. Ela não é arranhada, diminuída ou alterada pelas experiências, não importa se são boas ou ruins. E por que essa identidade seria inalterável? Bom, de acordo com a fonte, a razão é que o nosso verdadeiro eu não é feito de dor ou de mágoa. Ele teria sido criado por algo maior, que aqui é chamado de amor, e por isso compartilharia dessa mesma natureza imutável. Por isso, fica claro que a prática não é sobre ignorar a realidade. Muito pelo contrário, o objetivo é ver a situação como ela é, com total clareza, mas sem deixar que ela se torne uma nuvem que esconde quem a gente realmente é na essência. E a gente termina com essa citação da fonte, que é quase um convite à reflexão. Qual é a nossa verdadeira natureza? É aquilo que resta, intacto, quando todas as experiências, todas as dores e alegrias já passaram. Uma ideia para levar e refletir.